Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Direito com o Rafa e olha pra vocês verem como mudou as coisas. Nós estamos na segunda temporada, ano 2025, e agora trago pra vocês muitas e muitas novidades. Teremos aqui mais pessoas entrevistadas, traremos mães pro nosso podcast para mostrar realmente a vida real e o direito de família como ele realmente é. Tá começando aqui mais um episódio de Direito com Rafa, agora na temporada 2, esse é o episódio 1, e hoje eu trouxe aqui para falar conosco a Lígia, que vocês já conhecem, advogada do nosso escritório, e a Tainá, que começou no nosso escritório recentemente e já aceitou o desafio aqui para participar da nossa rodada de podcast. Ela veio até aqui achando que nós íamos falar de conteúdo jurídico, quando na verdade hoje nós vamos falar de outros assuntos, e você que será entrevistada. O quê? Tô brincando. Não brinca, não. Meninas, podem se apresentar para o pessoal que ainda não os conhece e depois nós já iniciaremos com as perguntas. Bom, pessoal, meu nome é Lígia, sou advogada, trabalho no escritório do Dr. Rafael Gonçalves, sou especialista em direito de família, gosto muito de estar aqui com vocês. E vamos lá, né, para mais uma temporada. Gente, eu sou a Tainá e eu também comecei lá agora, como o Dr. Rafael falou. E pra mim é uma honra estar aqui. Eu nem sei o que eu vou falar, mas eu tô aqui pra falar com vocês porque eu gosto. Isso aí. Ó, uma dica pra você do nosso curso de oratória. Aí, olha o que você fez com a mão. Oh, meu Deus do céu. Por que não pode, Rafael? É que no curso de oratória nós aprendemos que alguns gestos que você faz, você comunica com o público. Então eu tinha mania, por exemplo, de fazer assim na hora de conversar. Entendi. Que aí é uma pepeca que você faz assim com a mão. E você acabou de fazer isso. Ô, gente, disfarça, eu vou fazer um curso de oratória com o Rafael. Isso aí, não. Você participará. Mas aqui, descontraindo. Agora, eu trago o assunto principal que abalou as redes sociais nos últimos dias. E, inclusive, está sendo motivo de discussão nas redes sociais e um dos assuntos mais comentados do Twitter neste momento, que é o filho da Marília Mendonça, o pequeno Léo. Surgiu ali um boato que depois se confirmou de que o pai do Léo, o ex-companheiro da Marília Mendonça, o Murilo Huff, ele ingressou com um pedido de reversão de guarda contra a avó materna, ou seja, a dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça, para conseguir ali pleiteando a guarda unilateral do pequeno Léo. Em resumo, o assunto hoje que está em alta é: Murilo Huff está brigando na justiça para ter a guarda unilateral do filho dele, o Léo, junto com a Marília Mendonça. E na outra parte do processo está a mãe da Marília Mendonça, a dona Ruth. Para quem não sabe, isso é um assunto muito corriqueiro no direito de família e uma preocupação das mães. Preocupação. Sim, vamos começar, então, antes de entrar ali no tópico, e depois o Luan vai fazer todos os cortes ali necessários, porque vocês sabem que eu vou para lá e vou para lá, e volto para cá. Primeira pergunta e a mais essencial, Lígia. O que nós vemos todo dia no escritório e é o maior medo de toda mãe. E se a mãe morrer? Como aconteceu, infelizmente, ali na tragédia da Marília Mendonça. Exatamente. Com quem fica a guarda? Ficaria com a avó, com uma pessoa indicada pela mãe, ou com o pai? A gente até fala muito sobre isso lá no escritório, né? O Dr. Rafael já fez alguns posts a respeito disso, sobre aquele testamento de última vontade e tudo mais. Tem cartório que aceita tranquilamente, tem cartório que dá um pouquinho mais de trabalho para aceitar. Mas vamos levar em consideração que não tem um testamento de última vontade e a mãe falece. A primeira pessoa, por consequência, né, na lista seria o pai. Né? Porém, nesse caso, né, em específico do Murilo Huff e da dona Ruth, a dona Ruth já cuidava muito do Léo. Né, ele já ficava muito sob os cuidados dela por conta da agenda de shows da Marília e do Murilo também. Né? Então, naquele momento em que ela faleceu, eles entraram num acordo que ela continuaria sendo lar referência e eles teriam a guarda compartilhada. Então, o Murilo conviveria com o filho dele.
né? Então, pode ser dessa forma, né? Pode ser a primeira ou o pai, ou então pode haver ali como um acordo no momento em que ocorre esse falecimento e ficar sob os cuidados da avó materna, talvez até mesmo da irmã, da mãe, ou então até mesmo do irmão, junto com o pai. Isso aí pode ser feito de uma forma diversa. Mas tem aquela questão, né? Toda mãe gostaria de deixar um testamento de última vontade para falar com quem a criança poderia ficar. Tainá, para você que recebe lá os nossos queridos clientes que chamam na rede social, até para você tá aprendendo ainda, né? Um pouquinho do jeito de família ali na prática, mas é basicamente isso, até para você orientar os clientes que nos chamam, né? Tem a possibilidade de fazer esse testamento que a Lígia acabou de falar, que é um testamento normal, um cerrado, aí a pessoa manifesta ali a sua última vontade. O cartório é obrigado a aceitar o texto do testamento. O cartório e o oficial cartorário não está ali para discutir o texto, ele está ali para registrar. Se tem validade ou não, cabe à justiça depois verificar essa validade. Nesse caso do Murilo, olha para vocês verem que loucura, né? E olha, eu não sou advogado de nenhuma das partes, mas, no entanto, o Murilo, quando entrou com um pedido de guarda unilateral, o que você presume quando entra com pedido de guarda unilateral? Que aquele pai ficará em dedicação exclusiva, cuidando do filho, com o poder de decisão exclusivo. Como a Lígia bem pontuou, desde o momento em que a criança nasceu, o Léo nasceu filho da Marília Mendonça, a mãe da Marília já auxiliava nos cuidados, porque a agenda dela e a agenda do Murilo era uma agenda muito extensa, ambos são cantores. E naquela época, em 2021, qual é a data, Lígia? 5 de novembro de 2021. Eu acho que a Marília faleceu. Automaticamente, as partes, Murilo e Dona Ruth, optaram pelo compartilhamento e o lar referencial ficou da avó. Ou seja, em 2021, eles acordaram pelo compartilhamento com o lar de referência. O que mudou? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para explicar para o público o que aconteceu. Eu vou ser bem honesto com você. As chances do Murilo conseguir essa guarda unilateral são baixíssimas. Perto de zero. Vocês que nos assistem estão curiosos sobre o caso de Murilo Ruff e a Dona Ruth ali, no processo que envolve o pedido de guarda unilateral do pequeno Léo, filho da Marília Mendonça, é o seguinte, o Murilo está buscando a guarda unilateral. Quase 4 anos após o óbito da Marília Mendonça. Quase 4 anos após o exercício legal, regular, amistoso, adaptado do filho com a avó. Que detinha uma guarda compartilhada, mas o lar de referência era da Dona Ruth. Por que o Murilo não vai ganhar esse processo? Bom, eu não tive acesso ao processo. Mas levando em consideração o que o pessoal solta de notícias por aí, nós devemos levar em consideração 3 itens. O primeiro deles é: a guarda está sendo exercida desde 2021 pela avó materna, compartilhado o lar referencial, sem qualquer notícia de prejuízo ou risco à criança. O que mudou em quase 4 anos? Somente 2 itens, que foram os que sobraram, serão suficientes para o Murilo ganhar a guarda. Se ele conseguir comprovar que a Dona Ruth representa risco à criança, ao neto, não vai, né? Sabemos que não vai. E o segundo é se ele comprovar que há uma dilapidação patrimonial do valor ali a título de herança que a Marília deixou a ser inventariado. Só que isso também é muito difícil porque tem prestação de contas ao Ministério Público. Se houvesse essa situação, caberia ao Ministério Público, no momento da prestação, não aprovar. Por que eu digo que o Murilo talvez não ganhe essa ação? Porque já vem sendo exercida a guarda compartilhada, que é a regra, com o lar referencial dela. E um detalhe importante, que talvez ele tenha esquecido, ou talvez a equipe jurídica dele tenha esquecido, e eu me dei ao trabalho de entrar agora. O cara, o Murilo Ruff, que é a guarda unilateral do filho, e aí eu te pergunto, Murilo, como que você vai cuidar da criança se você tem show? Vou falar só desse mês. Dia 13 em Americana, dia 14 em Santa Cruz do
Capiraribe. Dia 15 em Campina Grande, dia 16 em Petrolina, dia 20 em Guanhambi, dia 21 em Salvador, dia 21 em Ibicuí, dia 21 também em Jequié, dia 22 em Coribe, dia 22 em São Félix do Coribe, dia 22 em Senhor do Bonfim, dia 24 em Maceió, dia 25 em Tanque Novo, dia 27 em Oliveira dos Brejinhos, dia 28 em Aracaju, dia 28 ainda em Pariparinga e dia 29 em Bahia. Só aqui ele passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados. Você pretende levar uma criança de tenra idade nessas viagens que você provavelmente tem que se preparar e deslocar de um dia para o outro e muitas vezes na madrugada, colocando-a em risco nesses translados? Porque eu acho que talvez quando houve o pedido de guarda, não se atentaram que deveriam ter demonstrado ali para o juiz, deveriam demonstrar ao juiz que você tem disponibilidade de cuidar da criança. Porque você tirar da avó materna para colocar como babá enquanto você viaja para shows, o juiz e o Ministério Público provavelmente não vão acatar, porque o que está em jogo aqui é o melhor interesse da criança. A justiça está pouco se lixando, me desculpa a expressão, para você ou para a avó, que é o caso, nessa disputa de guarda, o melhor interesse da criança é o principal. Exatamente. Ainda mais lembrando que o Léo tem 5 anos hoje. E a partir não sabia a idade. 5 aninhos, ele tem gente. 5 aninhos. Eu fiz uma pesquisa aqui rapidinha. E a partir dos 4 anos, a criança já tem que estar estudando. Já tem que estar matriculada no ensino escolar. Então, seria impossível ele estar presente na vida do Léo também, né? Observando que foram citados só os shows que ele tem agora em junho, né? Então, realmente é uma questão, assim, muito difícil. E outra coisa também, né, gente? Ele tá acostumado com a avó, né? Exatamente. Ele tá acostumado com essa rotina, então, tipo, como é que vai tirar a criança, assim? Não faz sentido, né? Há boatos de que tem um contrato multimilionário na casa de 300 a 400 milhões de reais Não. com ação livre. Há boatos também nos portais de notícia que ele não concorda com a venda desses direitos, mas atualmente a pessoa que representa o inventariante, no caso a avó, neste processo, é ela quem define com aval do Ministério Público, por óbvio, no processo judicial. Então, tem muita coisa envolvida. Exatamente. Mas o que me causou estranheza é porque depois de 4 anos, aparecendo os pais que atuam nos processos das nossas clientes, o cara some por anos. Eu não estou falando que eles deixou de exercer o direito de convivência, mas por que não entrou anteriormente? Exatamente. Por que não entrou em 2022, em 2023, em 2024, em 2025? Ou então porque Tá? não brigou no momento do falecimento para que ficasse com ele mesmo, né? Ele já sabia que talvez não ia ser possível que ele exercesse isso de uma forma tão boa a qual ela estava exercendo, né? Ela, no caso, a dona Ruth. Sim. E mais um detalhe, né? Bem ponderado pela Lígia aqui, eu vou fazer novamente essa menção, porque acabei de fazer uma nova consulta da agenda dele dos outros meses. Então vamos lá. Eu vou falar diretamente para você. Eu não sou o juiz do caso. E também não atuo defendendo a dona Ruth, mãe da Marília Mendonça. Mas se porventura eu fosse o advogado e tivéssemos a oportunidade de, num depoimento pessoal, indagar o Murilo Huff, nós quebraríamos o argumento de pedido de guarda unilateral com apenas algumas perguntinhas básicas, como, por exemplo, Murilo, você quer a guarda unilateral, direito e prioridade de cuidados com seu filho de apenas 5 anos, ok. Você quer ter ali o direito de opinar sem precisar do consenso da decisão da avó materna, ok. Mas como que você vai fazer isso se a criança, depois dos 4 anos de idade, tem a obrigatoriedade de estar matriculada numa instituição de ensino, ou seja, seu filho vai estudar, e só no mês de junho você fez mais de 20 shows, ainda não terminou o mês. Ou seja, dia sim, dia não, e às vezes 2 ou 3 shows no mesmo dia, em 6 estados. Eu olhei aqui, você passou por 6 estados agora no mês de junho, com viagens às vezes 2, 3 shows no mesmo dia. Quem cuidaria dessa criança? Ou você terceirizaria?
O melhor seria ficar com a avó materna, que já cuida desde 2021 no óbito da Marília Mendonça. A criança já está adaptada a ela, já é cuidado por ela, já tem uma afinidade por ela. Ou seria melhor, talvez, transferir esse cuidado para uma babá? Porque você não vai conseguir levar seu filho, e você nem pode levar seu filho se ele estiver matriculado numa instituição de ensino que após os 4 anos é obrigatório que assim seja. Ou você simplesmente vai cancelar toda a sua agenda de show futura. E se você fizer isso, o porquê não fez anteriormente? Por que agora? Então, assim, pairam algumas dúvidas, entendo eu, que devem ser esclarecidas. E num processo judicial isso é muito fácil de esclarecer. Exatamente. Nós estamos aguardando as suas respostas. Responda apenas essas 2 ou 3 indagações, que aí vamos ter ali uma visão melhor da sua pretensão. Ah, mas eu sou o guardião, eu sou o pai, eu tenho preferência. Você sempre teve preferência desde o óbito. Mas por que 4 anos depois? Ah, há dilapidação de patrimônio. Por que o Ministério Público na prestação de contas não sinalizou isso? Ah, mas coloca meu filho em risco. E por que você não acionou anteriormente? Se havia essas situações, você sabia, você foi omisso. Eu, sinceramente, não vejo possibilidade de você ter a guarda unilateral e torço para que a avó materna continue com a guarda, a não ser que surja uma informação que nós não saibamos, e aí eu tenho hombridade. Se não realmente ainda foi veiculado, de vir aqui e fazer considerações ou até mesmo um novo posicionamento. Exatamente, né? Nós sempre estamos, assim, abertos a tomar consciência mudamos, né? e mudar a nossa se o cara opinião. trouxer... Mas Exatamente. sabemos, o pessoal vem com esse papo de o processo é sigiloso. Para a imprensa, Exatamente. se nem os processos que correm no Supremo Tribunal Federal, que envolve presidente da República, que envolve ex-ministros, correm em sigilo, Pois é. por que diabos um processo de reversão de guarda não alteraria? Flávio tá levantando a mão aqui. Ele tá ali captando aqui, todas gente. as dúvidas das pessoas em tempo real. Vamos lá, Flávio, joga pra cá. Sim, o Dr. Rafael e a doutora Lígia. Como o Murilo Ruff, como que ele pode pedir a guarda unilateral se na prática quem cuida mesmo da criança é a avó, a dona Ruth? Não seria mais justo formalizar a guarda para quem de fato assume a criação? Ou ainda sendo mais direto, guardas unilateral, como o Murilo Ruff, não seria só no papel, já que quem cria é a avó. A justiça não deveria priorizar de fato quem cuida da criança? Sim, tanto que ela é regularizada. E sanando aquela dúvida inicial, né? A justiça prioriza o que é melhor para a criança, qual é o melhor interesse da criança. Então vamos usar outro exemplo. Vamos tirar aqui o Murilo e a Marília Mendonça. Vamos colocar aqui que a dona Maria tem um filho, Joãozinho, de 3 anos, e ela vem a falecer. O pai é ausente e o Joãozinho sempre foi criado pelos avós ou pelos tios. Então, já há, de fato, um cuidado pelos avós. Aí, nesse caso, os avós só vão entrar para regularizar a situação fática. Agora, nesse caso que você mencionou, já existe uma decisão judicial homologada, acredito eu, né, um acordo jurídico que previa ali a guarda compartilhada com lar de referência da avó materna. Ou seja, naquele momento, ele confiou na avó materna. Exatamente. E é importante fazer um adendo aqui também, porque muito se confunde a guarda com a convivência. Então, o fato dele estar pedindo uma guarda unilateral não quer dizer que a avó vai deixar de conviver com o Léo. A guarda, seja ela compartilhada ou unilateral, sempre vai haver essa convivência, né? E a gente até começa a pensar num ponto, levando em consideração até mesmo essa agenda de shows. Talvez a fixação da convivência pudesse até ser para que a dona Ruth ficasse com o Léo toda vez que ele fosse para um show. Então, no final das contas, a dona Ruth, no final do mês, levando em consideração que ele fez 20 shows em um mês e que ele não consegue ir de um dia para o outro, talvez, né, em vários momentos, ela ia acabar, inclusive, ficando com mais dias de convivência do que o próprio pai, que tem a guarda unilateral. E isso gera ali a questão, inclusive, que reverbera na guarda e reverbera também na pensão alimentícia. É uma questão assim que uma coisa vai puxando a outra ali dentro, né? Em resumo, se o Murilo Ruff quiser realmente ter a guarda unilateral, ele deveria ter preparado tecnicamente o campo para esse pedido. Cancelado toda a sua agenda, organizado e explicado ao juiz quem de fato substituiria ele nessa convivência, com quem a criança ficaria,
E nesse cálculo de convivência, automaticamente, se for ficar com a avó materna para que ele faça os shows conforme nós acabamos de verificar aqui, a avó ficaria 20 dias. No mês de junho ele fez 22 shows. Exatamente. Então passou por 6 estados. Quem colocaria uma criança de 5 anos viajando de um lado para o outro, até com o histórico da morte da mãe, oriunda dessa agenda extensa e, obviamente, um acidente aéreo. Não vejo nesse momento, com os argumentos ali que o pessoal elucida, a possibilidade de reverter a guarda. É direito do pai? Sim. Ele pode a qualquer momento buscar uma guarda? Sim. Mas deveria ter sido um pouquinho mais humilde, colocado o pezinho no chão, buscado primeiro reverter o lar de referência, mantendo a guarda compartilhada, porque é a avó quem gerencia, quem cuida desde 2021. E posteriormente ir cancelando seus shows para ficar mais com a criança, aumentando a convivência, para só depois ir para a guarda unilateral. O cara já chegou na porta com 2 machados para arrebentar a porta. Só que ele esqueceu que a porta é blindada. Exatamente. Ou seja, no direito de família, vale o que já é exercido e o que é melhor para a criança. Não nos interessa se ele é famoso, se ele, enfim, tem uma repercussão, ou até mesmo o que ele disse, né? Vou trazer provas que evidenciam que eu tenho o direito a ter a guarda unilateral. A não ser que ele comprove ali que a avó, vou usar um termo chulo, né? Roubou do neto, porque é direito do neto, né? O valor ali que está em conta até a maioridade é do neto e é administrado por ela, com aval e prestação de contas ao Ministério Público, ou que ele demonstre que a avó representa um risco de vida à criança. Por exemplo, não cuida direito da saúde, não cuida da educação, a criança está passando necessidade em casa. Qual que é a chance disso acontecer com uma criança publicamente exposta indiretamente, filho de quem é, com a possibilidade disso vazar em determinado momento. Exatamente. E vir à tona ali um escândalo. E um detalhe importante, eu sou pai. Qualquer situação que coloque meu filho em risco, eu já teria esbravejado aos 4 cantos. Mas o processo é sigiloso, foda-se. A vida do meu filho está em risco. Eu vou falar o porquê que eu estou pedindo a guarda. E um detalhe que talvez a gente não tenha falado aqui, se realmente tivesse elementos suficientes para reverter, o juiz já teria dado uma tutela de urgência, né? Exatamente, tem essa questão da liminar aí. Ainda mais num processo com tanta notoriedade, né? Porque querendo ou não, né, virou rumor, até que ele se pronunciou, né? Então, assim, geralmente, pessoal, ainda mais levando em consideração que é uma pessoa publicamente exposta, tanto de uma parte quanto da outra, é claro que na hora que os advogados da dona Ruth recebessem esse processo, eles já iam se mobilizar para cuidar disso tudo e tudo mais, e isso ia tomar uma proporção maior. Então, nós que somos advogados, nós temos o direito de ser recebidos pelo juiz, isso é um despacho, né? Despachar com o juiz. A gente faz uma reunião com o juiz explicando o porquê da nossa razão. Para o juiz, olha, por favor, dá uma adiantada nisso aqui, está acontecendo isso, está em risco, está fora da escola, ou então está sofrendo agressão. Todos esses pontos. Pode falar agressão, né? O YouTube corta. Não, o YouTube não corta. Quem tem essa viadagem é o... Viadagem? É o Instagram. Aí, o pessoal já vai me julgar lá esses dias. Tá que nem eu com a mãozinha. Ai, gente, esses dias pra trás eu cortando o raciocínio da Lígia, mas imagina, só lembrando aqui, esses dias pra trás eu fui corrigido que eu não posso usar esses termos. Viadagem. Já sabe, porque eu usei pra ofender um pai que tinha me ofendido, eu usei um termo inadequado à comunidade. Eu respeito, eu tenho muitos colegas ali que são gays, fazem parte ali da comunidade, e eles me corrigiram ali, né? E falaram assim: Rafael, você não pode utilizar isso achando que tá ofendendo a pessoa. Exatamente, você pode falar, chamou de gay, não xingou de gay. Não, é que eu não chamei, que eu falei só assim, parece que esse cara não gosta de mulher. E aí foi pra ofender o cara, só que eu ofendi a comunidade. Hoje em dia tá complicado, né? O Flávio foi um dos que me corrigiu, né, Flávio? Sempre que possível. Aqui. Envolver esse assunto, qual o papel das redes sociais em disputa de família como essa? A exposição pública pode influenciar a decisão da justiça? Eu acredito que... Eu vou usar dois parâmetros aqui para nós termos uma resposta. Quando a justiça erra,
a exposição midiática das redes sociais dá um empurrãozinho para consertar de cima para baixo. Agora, quando há elementos que sustentam uma decisão que não vai ser errada, não vejo possibilidade ali de uma manifestação pública modificar a decisão judicial. Em resumo, vamos pegar o caso da Paula, que passou pelo nosso escritório, que perdeu a guarda e deu toda aquela repercussão nacional. Ali havia manifesta sacanagem do Tribunal de Justiça do Estado dela e foi corrigido pelo STJ, pela ministra Nancy, num veto, Nossa, eu adoro num voto que suspendeu ali a eficácia da decisão. essa mulher Se não sensacional. tivesse tido aquela manifestação, aquela exposição, ela estaria sem a guarda do filho. Agora, neste caso, são duas pessoas teoricamente famosas, né? Porque, querendo ou não, nós estamos falando do filho da Marília Mendonça, da mãe da Marília Mendonça, e o pessoal... Eu vi um comentário tentando minimizar isso. Ah, mas a Dona Ruth vive uma vida luxuosa, o irmão da Marília Mendonça vive uma vida luxuosa. Você já respondeu pela frase. O irmão da Marília Mendonça. A mãe da Marília Mendonça, entendeu? É a família da Marília Exatamente. Mendonça. A gente Parte devolve essa dela, uai. pergunta. Se fosse você, se você fosse extremamente famoso, viesse a faltar, e você que tá aí inserido numa família a qual você ama, você não ia querer que a sua mãe e o seu irmão estivessem numa ótima condição? Claro, ué. É claro que ia Passando a querer. dificuldade junto, agora que tu vai Exatamente. Sendo que isso não tá tirando nada do seu filho. passar. Sim. E pra gente matar esse assunto e passar pro próximo, eu vou tentar resumir aqui tudo que eu penso sobre o caso do Murilo Huff e da Dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça, em 4 minutinhos. Primeiro, eu sou pai, eu sou homem, mas falaria aqui de posição técnica. Vamos lá. Eu tenho que voltar aqui que eu sempre me travo, tá? Pra você que tá acompanhando a treta aí do Murilo Huff, da Dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça, o filho da Marília Mendonça, eu vou tentar resumir todo o procedimento e o que eu, advogado familiarista, penso sobre o processo em alguns minutinhos de forma bem objetiva. Primeiro, Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, nós estamos em junho de 2025. Quase 4 anos. Nesse período, a guarda vem sendo exercida de forma exemplar pela avó, pela mãe da Marília Mendonça, que cuida do pequeno Léo desde o seu óbito. Consensualmente, o Murilo concordou que a guarda fosse compartilhada e o lar de referência fosse dela. Naquele momento, ele confiou na avó. A criança já está adaptada a essa rotina, a criança tem 5 aninhos. Após os 4 anos, a criança precisa automaticamente estar matriculada na escola. Ou seja, ela não vai ficar igual um nômade, andando pra lá e pra cá, acompanhando o pai no show. Ela tem que estar matriculada. O Murilo, penso eu, e não vou entrar na questão da equipe técnica dele, jurídica técnica, mas deveria ter colocado o pezinho no chão e primeiro buscado a reversão do lar de referência, mantendo a guarda compartilhada, até porque a avó é quem tomava as decisões em prol da criança e quem geria os cuidados da criança. Mas ele foi direto na guarda unilateral. E o que isso representa? Penso que foi um tiro no pé. Só no mês de junho, nós olhamos aqui agora há pouco, ali já até fez o comentário, no mês de junho, ele fez 22 shows. No mês de julho, ele tem mais uma cacetada de show. Quem ficará com essa criança para esse cara girar o Brasil? No mês de junho, ele foi para 6 estados. Tem dias que fez 2, 3 shows. Quem cuidará da criança, se não a avó, para que ele faça esse translado? Deveria ter pelo menos cancelado os shows futuros para cuidar da criança. Se não se preocupou com isso, ou eu tenho contratos a cumprir, mas o que é prioridade? A vida da criança ou um contrato? Exatamente. Se tem poder aquisitivo para pagar a multa contratual. E acredito que nenhum contratante se oporia ao fato de não farei o show para cuidar do meu filho. Então tem muitas nuances. É muito fácil quebrar qualquer argumento desse pai que pede a guarda unilateral depois de tantos anos num depoimento pessoal, numa audiência de instrução. Veja bem, Murilo, estou aqui sentado, não representa a Dona Ruth, mas se fosse o advogado dela, sentaria e perguntaria para você, quem cuidará da criança? Porque a terceirização para outra pessoa que não os familiares é prejudicial. E a justiça está cagando para você
ou até mesmo para a avó da criança. O que interessa é o melhor interesse daquela criança. Você só conseguirá essa guarda unilateral, sendo bem objetivo, se você demonstrar duas coisas. Primeiro, que a avó representa risco ao neto, não está cuidando da saúde, não está cuidando da educação, está faltando alguma coisa, está judiando dessa criança, está torturando essa criança, está batendo nessa criança. Ou se demonstrar uma dilapidação de patrimônio, que eu até ouvi boatos sobre isso, mas aí você vai ter que encarar o Ministério Público, que está fiscalizando o processo de inventário Exatamente. e tem prestação de contas. Então, assim, é muito fácil de um contexto genérico, mas visto de fora, afastar essa pretensão de guarda unilateral. Tem outros assuntos envolvidos por trás, como foi noticiado, contratos multimilionários. Tem um contrato da Som Livre de 400 milhões, ao que me foi informado, sobre os direitos da Marília Mendonça ali, até que se torne um acervo público. Mais documentários, mais vídeos, que vai gerar aí na casa de R$500 bilhão. Então, será que realmente, depois de 4 anos, você que tinha sempre o direito, teve sempre o direito postulatório, resolveu agora buscar a guarda unilateral por um fato grave? Por que não anteriormente? Mas só descobri agora. Ok, descobriu agora, então vamos tomar as providências a partir de agora. Mas se fosse tão grave, você já não teria falado? Porque se é o meu filho e alguém está judiando do meu filho, está colocando meu filho em risco, ou está dilapidando o que é do meu filho, eu abro uma live e coloco a boca no mundo. Mas o processo é sigiloso e eu tenho que preservar. Num país como o nosso, dificilmente alguém iria punir ou julgar você por simplesmente desabafar sobre os motivos pelo qual você está buscando agora a guarda do seu filho. Exatamente. Só que segue uma dica. Vai lá e cancela sua agenda de shows, se muda para o local que a criança vai estudar, dedica-se ali à vida dele, para a sua carreira, abdica dos seus eventuais sonhos que você tem. Você vai buscar e vai levar na escola, vai preparar a comida ou com auxílio de babás, de empregados, vai dedicar o afeto ao seu filho, que é o que toda mãe faz, é o que toda avó faz. E eu não estou discordando que você peça a guarda do seu filho, porque na lista de preferência, como a Lígia falou, você estava no topo, lá em 2021. Mas agora já se passou muitos anos, dificilmente a justiça vai tirar a criança do que ela está adaptada para levar para uma situação que nem sequer foi demonstrado. E se já tivesse demonstrado, você já teria uma tutela de urgência na mão e já estaria com seu filho hoje. A não ser que vocês não tenham provas no processo capazes de conceder uma guarda através de uma liminar ou de uma tutela de urgência. É isso aí, gente. Agora vamos para outro assunto, porque esse daí já deu assim, tremendo de Vários cortes. De vários cortes ali. Luan vai pegar só esse cortezão aí, viu, Luan? E agora vamos falar sobre um outro assunto que eventualmente gera sempre uma repercussão, uma comoção. Eu vi ontem, eu nem ia comentar com vocês, porque eu falei pra Amanda, eu falei, nossa, eu fico tão chateado quando eu vejo esse tipo de notícias, né? O pai matou a mãe Jesus. e matou uma criança de 7 anos com 7 facadas. A criança que estava horror. dormindo. E é pai. Porque quando é padrasto, os pais fazem aquele inferno nas redes sociais. Quando é madrasta, fazem também aquele inferno. Ou quando é mãe que mata, também faz aquele inferno. E aí ontem eu estava sentado com a Amanda lá, nós estávamos tomando café e estávamos pensando sobre isso, né? Fazendo um viés, né, sobre esse fato, né? O quão importante é a nossa atuação em direito de família. E aí eu me reportei a esse fato, né, que o pai assassinou, para trazer aqui um assunto que foi pesado para nós no escritório, e a Lígia está aqui hoje, né? Nós não comentamos isso, nós não falamos disso em lugar nenhum. Inclusive, ainda não tem decisão, né? Daquele processo da mãe que tirou sua própria vida. Não. Teve liminar. Hã? Teve a liminar. Deferiu? Deferiu, aumentou. Não, mas tá com a guarda. Ele já tem 18. Ah, tá. Não, mas ele é incapaz, né? A gente tá na curatela, né? Ainda tá. ainda não teve liminar desculpa, da curatela. ainda não foi. Isso. Eu tô viajando aqui na questão da confusão, mas... Era curatela.
o que eu queria falar para vocês aqui é algo que nós não comentamos, nós não falamos, nós ocultamos isso por muito tempo até que a gente conseguisse ali resguardar o avô, resguardar os familiares. Mas pela primeira vez em 12 anos de direito de família, nós perdemos uma cliente no escritório. Era uma mãe atípica, ela cuidou de forma assim, eu não vou citar nomes até para não expor aqui, porque ainda tem muita coisa a fazer. E nossa missão, né, Lígia, agora é enfiar me desculpe até a expressão, mas é fuder o pai desse menino de todas as formas, e nós estamos fazendo isso gratuitamente. E farei enquanto meu escritório estiver aberto. Nós entramos com uma ação para fixar a pensão, já estava pesado para essa mãe, a rotina. E ela cuidou do filho até os 18 anos. E ali, aos 18 anos, ela tirou a sua própria vida e deixou uma cartinha, né? Ela fez o seu papel, não cabe a nós julgamento, a rotina era muito pesada, o processo não andava, o pai ocultou, não dava nada, o avô, o materno que ajudava, né? E nós perdemos essa cliente no escritório. E assim, é um alerta, né? Porque a maternidade atípica é isso. Todo dia, uma mãe atípica, ela pensa em tirar a sua própria vida. Nesse caso, a nossa cliente tirou, mas ela deixou tudo tão organizado, né? Tudo organizado. Para que o avô materno cuidasse dessa criança, que é uma criança, apesar de ter 18 anos, né? E aí eu trago aqui um assunto que é pouco falado e que ninguém quer conversar sobre, uma depressão silenciosa e o medo que as mães atípicas têm de partir. Porque, querendo ou não, se não tiver um núcleo familiar, uma rede de apoio, quem cuidará dessas crianças quando essas mães precisarem descansar? Exatamente, gente. E a gente até fala sobre isso, né? Ela deixou tudo tão organizado que foi, assim, planejado. Ela organizou, sempre falou, em vida, que ela gostaria que fosse o pai que ficasse com o menino. O pai dela, tá? O pai dela, perdão. Que fosse o pai dela que ficasse com o menino e tudo mais. E, de certa forma, ela até mesmo preparou o filho para isso. Tanto que, quando a gente deu início no processo da curatela, né, para que o avô assumisse como responsável legal, o filho falou assim, eu estou de acordo, é isso aí mesmo, e tudo bem, vamos lá. Né? E agora a gente mantém um contato e vamos lá, né, tentar amenizar. Vamos resolver o problema, né? E eu sempre falo aqui, né, para mim, eu não desejo nada de bom para esse tipo de pessoa. Eu sou julgado lá pelas nossas religiosas do escritório, que eu deveria acalmar meu coração e perdoar esses pais que, teoricamente, fizeram mal. Nesse caso específico, o cara fez tanto mal para essa mãe que ela tirou a própria vida. E era uma mãe atípica, sem qualquer cuidado, sem qualquer auxílio desse pai. E o que eu vou falar aqui vai soar pesado, até como advogado, talvez um pouco antiético. Mas eu não desejo nada de bom para esse cara. Eu desejo tudo que houver no mundo de ruim. Que ele tenha uma morte péssima, horrível, e que ele sofra pelo menos 1/10 do que essa mãe Sentiu, né? sentiu ali quando optou por tirar a sua própria vida, sabendo que deixaria ali o bem mais precioso, que era o filho. Da mesma forma que quando a pessoa judia de crianças, eu também desejo mal. Desejo que ela vá presa. E aí vem direitos humanos, vem os advogados criminais. Mas a gente está defendendo o direito dele de ter a aplicabilidade do seu direito. Me desculpem. É a área de vocês, assim como é a minha, mas foda-se. O meu desejo não vai alterar a situação dele lá no presídio. Mas se eu pudesse alterar, vocês podem ter certeza que o cara teria uma morte dolorida. E às vezes também a gente tem que sair um pouquinho da área do direito, da área da advocacia. Deixa eu contar um caso para vocês aqui, que isso vai dar um bafafá e talvez até me prejudique. Mas... polêmico, gente. É polêmica, né? O cara, quando eu comecei na advocacia,
entrou dentro da casa da minha cliente e bateu nela e bateu na mãe dela, uma senhora de 72 anos. E saiu de boas. A cliente me procurou, eu consegui a medida protetiva para ela. O cara voltou, porque naquela época não tinha... Patrulha da mulher. Patrulha da mulher, não tinha a possibilidade de ser preso por descumprimento, ou seja, chegava lá, pagava uma fiança, saía. As coisas eram um pouquinho mais difíceis para as mulheres, apesar da Lei Maria da Penha estar ali desde 2006. E o cara entrou de novo e bateu na mulher. Aí, eu teria duas opções. Poxa, juiz, prenda. Peça um mandado de prisão preventiva para esse cara, porque ele não vai parar de bater nela. E aí o que aconteceria? Ele iria preso, depois ele sairia e bateria de novo. Exatamente. E aí eu dei uma orientação básica. Falei pra ela, olha, eu vou te recomendar um bairro pra você morar. Que lá eu tenho alguns clientes que talvez conseguem proteger você, mulher, que tem seu filho, e a sua mãe idosa. E indiquei, eu não vou falar o bairro aqui porque é de Ribeirão Preto, mas é um bairro bem assim, com grau de periculosidade alta. Onde a comunidade é bem unida, inclusive. Isso, a comunidade é unida. E ela falou, Rafael, mas será? Eu falei, sim, infelizmente você vai ter mais proteção lá do que se você continuar na sua casa. Você falou muita verdade agora. E ela foi pra lá e mudou. Pois você acredita que o cara teve a audácia de ir lá? Só que aí, a polícia não prendeu. Ele entrou na casa, ele agrediu, só que ele não saiu da casa. Porque a mulher gritou, o vizinho saiu, o outro vizinho saiu. Vixe. O rapaz que tava na esquina vendendo chocolates foi até lá. E quebraram as duas pernas desse rapaz. Meu Deus. Ai, gente. Com um pedaço de pau. E deram o que nós chamamos de cambal de doido. Acho que é isso que chama na linguagem, isso? na gíria do... Que é Eu isso? acho que eu sou sortuda É por não cambal de saber o que é doido, isso. É você deixar a pessoa na porta da UTI. Aí você me fala, Rafael do céu. E aí? E aí que nunca mais o cara agrediu essa mulher. Era isso que estava precisando. Então tem situações... Aqui eu não tô incentivando a violência, gente. Eu pedi para que ela mudasse porque eu sei que a comunidade protegeria, porque eu tenho clientes lá dentro e lá há uma regra que não há esse tipo de agressão contra mulheres, idosos e crianças. E resolveu o problema. Então há situações que o remédio não é jurídico. Infelizmente. A justiça brasileira não é feita para mulheres. Não é feita para mães. A justiça brasileira é um pesadelo para a maternidade. Exatamente. Eu prefiro 1000 vezes que minhas clientes sejam julgadas por juízes do que juízas. E antes que você me taxe de machista aí nos comentários, antes que alguém venha e fala sobre você é sexista nos comentários, não. Por que eu penso dessa forma? São mais de 3.000 casos de experiência. E você sabe disso porque você vai nas audiências comigo. Infelizmente, aquele papo de mulher pega na mão de mulher e não solta, e vocês são mulheres, vocês sabem disso, é uma balela e eu vejo na prática porque eu atendo mulheres. Mulher solta na primeira esquina. Homem não, homem pega na mão de homem e cai tudo num buraco. Vai tudo junto no mesmo lugar ali. E o que eu percebo hoje, infelizmente, nas audiências, é que mulher enxerga outra mulher com rivalidade. Sim. Nós atendemos clientes que na maioria das vezes tem uma boa oratória, tem uma boa condição financeira, tem uma boa postura. E chega na audiência e parece muitas vezes que isso incomoda quem está do outro lado. Quando é juiz não, mas quando é juíza é o que eu percebo, é a minha opinião pessoal. O que eu percebo é que normalmente a juíza afronta. Teve um caso que eu já, inclusive, relatei aqui no podcast para vocês. Eu já fui a uma audiência e a juíza simplesmente virou para minha cliente numa revisional de pensão e falou para a cliente, olha, quanto custa a sua bolsa? E, detalhe, é uma revisão de pensão, minha cliente não está sendo julgada, minha cliente é representante legal. Nem é parte do processo. E aí a cliente achou que era um elogio à bolsa e falou, essa daqui é uma bolsa da marca tal. Quanto que custa? Hoje deve estar na casa uns 22, 23 mil reais. E eu também, no primeiro momento, enxerguei aquilo com naturalidade até a juíza virar e falar assim,
E você tá aqui pedindo esse aumento de pensão a um não, pobre gente. coitado? É um pobre não. coitado. A resposta, do jeito que vem, vai, né? E eu já tava ali, eu me armo muito rápido e eu respondi pra juíza. Falei, excelência, se a senhora gostou da bolsa e acha que a minha cliente tem uma condição financeira que não precisa da pensão, mesmo a senhora, juíza de família, sabendo que aqui o alimentante e o alimentando são criança e pai, a senhora trabalha um pouco mais e talvez a senhora tenha uma bolsa dessa. Minha cliente trabalha todo dia para ter uma bolsa dessa e talvez na outra audiência ela traga até uma bolsa maior. Agora foi ofensivo. E é aquilo, você coloca a pessoa no lugar dela. Aí eu te pergunto, havia necessidade disso? Não havia. Nenhuma. Por que tocou nesse assunto? E você vê Porque que é uma enxerga coisa com pessoal, rivalidade. né, Rafael? É pessoal. É pessoal. Agora, o homem não tem isso, cara. Nossa. Eu não tô defendendo aqui, até porque nossos clientes são 99% de mulheres. Entendeu? Em audiência, a mesma coisa. Lígia vai em audiência, a Lígia tem a postura ali, ela é bailarina, né, gente? Ela senta ali, a postura dela é impecável. E a Lígia tem uma boa oratória, ela fala muito bem, ela é educada e ela é técnica. Aí, sempre que há uma mulher na audiência, você percebe o incômodo da mulher de ter outra mulher que, por via das dúvidas, está numa situação técnica melhor do que ela, porque juiz é um cargo, como qualquer outro. O dia que nós quisermos sentar e passar para juiz, nós paramos e passamos para juiz. Né? Mas como eu sempre falo, eu teria que reduzir meu padrão de vida muito para Exatamente. caber no salário dele. Mas mulher enxerga outra mulher com rivalidade. É, infelizmente. Tá? E a gente vê isso no ambiente de trabalho, a gente vê isso em todas as áreas. Se as mulheres soubessem o quão elas seriam fortes se fossem unidas, Nó. ninguém derrubaria mulheres unidas. Sim. As mulheres ainda se unem para duas coisas. Quando uma tá Eu pensei na protegendo a fofoca. outra. Nossa. Na fofoca também, mas quando uma tá protegendo a outra que é vítima de traição, aí junta aquele enxame. Ou quando é pra proteger a maternidade. Aí sim eu vejo que elas se unem. Pra livrar de relacionamento tóxico também. Ah, Também verdade. se une. Nossa senhora, Nossa, lá verdade. no escritório tem um clube. Verdade. E tem mais assuntos aí, Flávio? Eu queria falar mais um pouquinho a respeito Claro. da questão de ser prático nas questões de direito mesmo, de Claro. família, né? Pode dar as orientações, mas também não dá muita deixa, senão a gente vai perder o nosso diferencial. Imagina, que é isso. É verdade, eu não posso deixar isso. Porque, assim, realmente, a gente usa isso muito com as clientes. Eu acho que vocês devem perceber que, às vezes, eu até falo com as palavras que o Rafael fala, porque é a escola, né? Então, ele mesmo costuma falar que ele replica a cabeça dele na gente. E é isso mesmo, a gente aproveita tudo que ele tem para ensinar pra gente. E uma coisa que eu gosto muito de falar para as clientes é, vamos ser prático. Aí chega um final de semana, fala assim, nossa, mas aí eu não sei se eu quero deixar ele conviver, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, o cara não tá indo. Eu falei assim, fica quieto, fica tranquila, finge que nada aconteceu. Aí tem outra coisa, vai acontecer outra isso. Vamos ser mais prático, tá? Não cortar assim? Se a gente fizer diferente, o que vai acontecer? Talvez nada. Então vamos ser prático? Faz. E às vezes não acontece nada. Às vezes não, na maioria das vezes não acontece nada. É claro, eu não estou falando para você impedir a convivência do seu filho com um genitor que quer conviver, que é presente, porque a presença dele é importante para o seu filho também. Mas analisa a situação e pensa, se eu fizer assim, vai surtir algum efeito tão grave assim? Ou então vai surtir algum efeito ou um efeito grave? Se não, respira fundo e viva sua vida de uma forma mais prática. Não é para impedir a convivência do genitor. É que há um terror, né? Normalmente a sociedade, os pais e os advogados mercenários colocam um terror no descumprimento de um acordo quando visa o melhor interesse da criança, você descumprir. Vamos usar exemplos então, vamos dar uma sequência de dicas práticas aqui. Adolescente. 13, eu vou te falar ontem que eu atendi aqui uma ex-cliente minha. Eu vou ler a mensagem dela para vocês, tá? A Jaque é uma cliente muito querida e com certeza a Aline deve estar atendendo ela nesse momento. Olha o que ela mandou. Doutor Rafael, boa tarde, tudo bem? Eu queria marcar uma consulta com você, mas antes quero tirar uma dúvida, tal. Já fui sua cliente na guarda e convivência. O filho, não vou falar o nome dele aqui, hoje está com 14 anos e vai completar 15 anos em dezembro. No período de férias, ele não quer ir com o pai.
Mas ao mesmo tempo, ele morre de medo de falar pro pai que não quer ir. A gente tem outro caso igual. E aí, ela me pergunta o seguinte: não é que ele não quer conviver com o pai, mas ele quer ter ali a autonomia pra, ao invés de ir na sexta-feira, ir no sábado de manhã, ao invés de voltar um domingo à noite, às vezes pousar lá e ficar até segunda-feira. E aí, as mães ficam num terror absoluto quando há essas situações. Vamos às dicas práticas. Seu filho tem ali, nesse caso aqui, 15 anos e tem um acordo judicial assinado pelo juiz, uma decisão, uma sentença judicial, falando que o filho tem que visitar final de semana alternado, de sexta-feira até segunda-feira. Mas seu filho tem 14, 15 anos e não quer ir com o pai, respeite a vontade dele. Rafael, mas que loucura, isso vai me colocar na justiça e eu vou ter que ir para uma sala de audiência. Sim, talvez ele entre, mas qual que é a chance jurídica do pai forçar um adolescente de 15 anos a visitá-lo quando ele não quer visitar? Exatamente. Não faz sentido. Até mesmo porque por ser uma ação de guarda e convivência, vai ter estudo psicossocial e às vezes pode ser que o juiz até chame o menor na sala para conversar com ele. Tem muito juiz que faz isso e é bem bacana quando tá maior e tudo mais, né? Ah, por que você quer ir? Por que você não quer? Né? E são essas perguntas. Eu não quero ir porque eu não quero. Não me sinto confortável e acabou. Exatamente, pronto. Entendeu? Outra dica prática para vocês que nos acompanham aqui, porque aqui a gente tem muitas dicas práticas, tá? A visita está acontecendo na sua casa de forma assistida. Entra no Mercado Livre e compra uma bendita câmera IP. 130, 150 reais. Você compra uma câmera boa, com 2 visores, com áudio, e coloque na sala da sua casa. Rafael, não é crime eu gravar o pai na visita dele? Não, você está monitorando a sua casa. A visita é uma consequência, ele está ali. Rafael, mas por que isso? Porque se houver qualquer situação que você precise de uma prova, a câmera está ali e filmou. Se porventura você está na sala assistindo, por exemplo, um filme com seu filho e naturalmente ele chega e fala assim: mãe, olha, o papai me bateu, o papai tocou em mim. Não é um interrogatório. Ele falou por livre e espontânea vontade, naturalmente, e a câmera pegou. Se você está ali, na sala da sua casa, no dia de convivência, o genitor aponta para você e fala: ó, eu te arrebento se você fizer isso. Você gravou uma ameaça por livre e espontânea vontade, porque a câmera estava ali. Então, compre a câmera. Quer uma outra dica prática? Compre uma AirTag. Coloque no sapato do seu filho, na mochila do seu filho, na bolsa do seu filho. O que é uma AirTag, para quem não sabe? É um dispositivo que monitora aonde ele está. Se ele estiver na criança, vai monitorar a criança. Se ele estiver na mochila, vai monitorar a mochila. Se ele estiver na mala, vai monitorar a mala. Rafael, mas não é crime eu fiscalizar onde meu filho está? Você acabou de responder. Aonde o seu filho está, pela segurança dele, você está monitorando. Vai que ele é sequestrado. Vai que alguém pega ele. E não há problema nisso. Exatamente. O problema é se você usar isso para fins de stalker. Aí é crime também. é crime. Mas para monitorar o seu filho não há crime. Exatamente. Outra dica prática aí que você se lembra. É que isso eu não sei se dá pra falar. Pode falar, tudo bom, corta depois. Bom, me fala em código primeiro o que é. Tem um aplicativo que grava o que a criança tá ouvindo. Enfim, esse não. Mas a gente promete que vai analisar a situação para deixar o conteúdo um pouquinho mais leve para vocês, exatamente, né? Exatamente, Mas... porque é muito específico, né? Questão de crime mesmo, então... O risco para a criança. Tá? Nós orientamos porque nós garantimos e resguardamos a cliente que isso foi feito por orientação técnica. Ou seja, se der qualquer merda, nosso escritório assume o BO. Exatamente, mas assim, risco para a criança, risco real, né? Mas vamos usar essa dica prática mesmo. A criança está relatando que o pai, a avó, ou quem quer que seja, está falando mal dela. Não vamos colocar nem pai, vamos colocar um ambiente público. Exatamente. A criança... é permitido usar o celular na escola. Ou ela tá com celular... Não vou falar nem celular. Reloginho. Reloginho. Como é que chama isso aí mesmo? Apple Watch. Né? Um Apple Watch. Você coloca um Apple Watch no seu filho, manda ele pra escola e a professora tá judiando dele. Tá falando merda pra ele. Tem um aplicativo que grava indiretamente tudo que é falado.
É como se o Apple Ads se transformasse ali num gravador em tempo real que a mãe pode escutar do outro lado em tempo real. Isso é utilizado ainda em outras situações aqui no escritório. Nós utilizamos, não vamos falar aqui para não prejudicar ninguém, nem os nossos procedimentos, mas hoje a tecnologia evoluiu muito. Por exemplo, eu vou para audiências grampeado. Eu tenho uma nanocâmera que eu coloco no botão do meu terno. Minha caneta é um gravador. E, Rafael, isso não é legal? Não. O nosso Código de Processo Civil permite que eu grave a audiência. E principalmente quando tem juiz folgado do outro lado. Exatamente. Tá? Outra dica prática para nós eu também tenho que ponderar aqui, porque tem muita coisa que a gente considera que só pode ser falado ali pro cliente em consulta ou até mesmo ali na nossa prática, né? diária. Mas eu vou dar uma dica prática para vocês aqui que estão entrando em relacionamento, que estão em relacionamento, mas têm dúvidas se o cara tem um perfil fake, se o cara tá chavecando outras mulheres usando a foto dele, se ele tá no TikTok quando não deveria estar, se ele tá no Instagram, enfim. Tem um perfil que chama FaceCheck. FaceCheck. É isso mesmo, né? FaceCheck. Eu acho que é. Deixa eu entrar nele aqui para mostrar para vocês. Ó, FaceCheck ID. É esse aqui. Pois o Luan dá uma aproximada. Você coloca a foto aqui do seu companheiro, do seu namorado, ou, para as minhas clientes, a foto do pai. E vai aparecer todas as redes sociais que ele tem, todos os lugares que ele apareceu na internet, todas as postagens que tem rosto dele. Às vezes, a gente consegue pegar aqui a ostentação publicada por outro perfil. Então, deixa eu mudar a dica prática. O que eu vou dar de dica prática agora para vocês, nenhum advogado no Brasil vai dar para essa finalidade. Sabe aquele cara que oculta a rede social, que te bloqueia, que você não sabe nem se ele tem rede social, e que às vezes ele costuma frequentar lugares caros, ostentar, mas não é ele que posta, é outra pessoa que posta? Ou até mesmo você que está num relacionamento e quer descobrir se o seu companheiro tem um perfil fake, se ele tirou foto com outra pessoa. Isso daqui, gente, é milagroso. Chama FaceCheck ID. Eu vou passar aqui o link para vocês, o Luan vai colocar aqui em cima para vocês. Todo mundo baixando agora. A gente Vocês achou vão até uma travar. foto de quando o Rafael foi na Eliana. A gente colocou a foto dele, apareceu ele lá na Eliana. E vocês, o que vocês fazem aqui, ó? Eu vou pegar aqui uma foto. Vou pegar aqui uma foto aleatória da Amanda. E vou colocar aqui, ó. Ele vai carregar a foto e aí vocês vão clicar para procurar. Tá aqui a foto dela. Ó. Procurar a internet pelo rosto. Concordo com as responsabilidades, entendo os riscos. E ele começou a fazer a pesquisa. Isso daqui serve para muita coisa. Ou seja, ele está procurando em redes sociais, ele vai fazer viés com golpistas que estão usando a foto, com notícias, blogs, com ofensores, com fotos de ostentação, com fotos de detenção, com vídeos, aonde a pessoa foi, se ela tirou foto com outra pessoa, se ela tem um perfil fake, se ela tem um perfil em outra rede social. Aqui, por exemplo, eu achei uns 30 perfil fake meu, até no LinkedIn tinha. E ela tá fazendo a procura de rostos em toda a rede social, em toda a internet. Gente, que legal. Bacana, né? Muito legal. Isso é apenas uma das ferramentas que nós utilizamos para localizar genitores, ostentação, redes sociais deles. Às vezes a mãe não sabe se ele tem rede social, às vezes ele fala que não tem, mas ele tá ali com o perfil na rede social. E olha para você ver. Já pegou aqui as fotos da Amanda, ó. Olha essa foto nossa do Facebook bem antiga. Aqui pegou uma outra foto dela. E eu nem sabia dessa foto. Olha para vocês verem. Não, mas é um trabalho que ela fez. Aqui pega também pessoas similares a ela. Pega fotos antigas dela em Instagrams que foram desativados, mas tinha fotos. Buscou aqui no Facebook, no LinkedIn. Olha para vocês verem, apareceu até aqui conteúdos impróprios. Entendeu? Que isso, gente? Oi? Hoje vai ter briga em casal. O Flávio Hoje já tá em vai- choque o ali, Flávio ó. tá com medo. Mas é isso, pessoal. Usem com moderação.
Tem mais alguma... Com moderação. Conteúdo? Ele joga algum o fogo conteúdo? no parquinho, Eu acho depois que- usa com moderação. Claro. Olha, pessoal, por aqui foi só. Estamos voltando um pouquinho mais leves, mas nós teremos ali convidados. A Tainá vai participar conosco na próxima vez fazendo perguntas. Hoje foi só pra ela Hoje eu conhecer o fiquei meio cenário, perdida né? aqui. Esquentar os Não tem motores. problema não, você só tá aquecendo Acompanhando aqui. o rolê, acompanhando o rolê. Acompanhando o Não, mas rolê. todo mundo tá aquecendo hoje também. Hoje tá né? aquecendo, até Nós eu tô estamos aquecendo. voltando a pegar o fio da aquecido aqui. Tá meada. voltando. Mas esse é o melhor podcast da nossa região. Eu concordo. Jurídico. Ah, com toda É certeza. um dos melhores do país. Melhor podcast, jurídico, Direito com Rafa. Então fiquem por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Continuem nos seguindo em todas as redes sociais. Clica aqui no botãozinho, se inscreva no nosso canal e fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, quando nós teremos ali mais um episódio de Direito com Rafa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. gente.